Os 12 ditadores mais brutais da história. Número 12. Muammar Gaddafi. Gaddafi governou a Líbia por 42 anos. Chegou ao poder com 27 anos por meio de um golpe e transformou o país no seu projeto pessoal. No começo parecia diferente. Investiu em escolas e hospitais, mas por baixo disso estava construindo um dos regimes mais paranoicos da África. Financiou ataques terroristas pelo mundo, incluindo a explosão de um avião sobre a Escócia em 1988 que matou 270 pessoas. Dentro da Líbia, opositores eram torturados, executados e desaparecidos. Mandou enforcar estudantes na própria universidade deles só para mandar um recado. Quando a guerra civil estourou, foi à televisão chamar os manifestantes de ratos e disse que os caçaria de beco em beco. Morreu num bueiro, capturado por rebeldes, sem julgamento, sem prisão. Número 11. Saddam Hussein. Saddam transformou o Iraque num país onde o medo era o idioma nacional. Seu primeiro ato como líder foi reunir membros do próprio partido, ler uma lista de traidores e mandar fuzilá-los, às vezes pelos próprios colegas na mesma sala. Foi assim que garantiu a lealdade de todos. Em 1988, durante a campanha Anfal, suas forças mataram entre 50 mil e 182 mil curdos. Num único ataque à cidade de Halabja, gás nervoso e gás mostarda foram lançados sobre civis. Milhares morreram em horas. A polícia secreta dele estava em todo lugar. Vizinhos delatavam vizinhos, crianças eram incentivadas a denunciar os próprios pais. Saddam foi encontrado escondido num buraco no chão em 2003, enforcado em 2006. Cerca de 250 mil mortos durante seu governo, sem contar as guerras que ele mesmo começou. Número 9. Francisco Franco. Franco é um dos nomes mais esquecidos dessa lista, mas o que aconteceu na Espanha sob seu comando foi horrível. Liderou uma rebelião militar em 1936 contra o governo eleito. Só aquela guerra civil matou 500 mil pessoas. Quando terminou, e ele venceu, o pesadelo de verdade começou. Campos de concentração, execuções em massa de professores e intelectuais, trabalho forçado para construir estradas e monumentos à sua própria glória. Usou a fome como ferramenta de controle, enquanto exportava comida para outros países. O total de mortos varia entre 150 mil e 400 mil. E ao contrário da maioria aqui, Franco nunca foi tirado do poder. Governou até 1975. Simplesmente foi dormir um dia e foi isso. Número 9. Nicolae Ceausescu. A Romênia sob Ceausescu era uma das ditaduras mais sufocantes da Europa. Ele governou de 1965 a 1989. Durante esse tempo, construiu um culto de personalidade quase surreal. Seu rosto estava em todo lugar. Livros escolares o descreviam como um gênio. Eventos públicos exigiam aplausos intermináveis. Mas uma das políticas mais chocantes do regime foi a tentativa de controlar a taxa de natalidade do país. Ceausescu proibiu aborto e contraceptivos. Mulheres eram obrigadas a passar por exames médicos regulares para garantir que estavam engravidando. Famílias eram pressionadas a ter 5 filhos ou mais. O resultado foi trágico. Muitas famílias pobres não tinham condições de cuidar das crianças. Centenas de milhares foram abandonadas em orfanatos estatais superlotados. Quando o regime caiu em 1989, jornalistas estrangeiros descobriram esses orfanatos. Crianças passavam anos sem receber carinho ou atenção humana. Muitas desenvolveram danos psicológicos permanentes. Quando a revolução finalmente chegou, Ceausescu e sua esposa foram capturados. Após um julgamento rápido no dia de Natal de 1989, ambos foram executados por fuzilamento. Número 8. Robert Mugabe. Mugabe chegou ao poder no Zimbábue em 1980 como o herói da independência. Foi celebrado, fez discursos sobre unidade. Depois as coisas mudaram. Já nos anos 80, cometeu massacres contra o grupo étnico Ndebele. Estimativas falam em 20 mil a 80 mil mortos, executados por uma unidade treinada pela Coreia do Norte.
Depois destruiu a economia do país com corrupção e confisco de terras até a inflação chegar a 89,7 sextilhões de por cento em 2008. Os preços dobravam a cada poucas horas. Pessoas carregavam dinheiro em carrinho de mão para comprar pão. Foi tirado do poder em um golpe em 2017, aos 93 anos, e morreu 2 anos depois sem enfrentar nenhum julgamento. Número 7. Idi Amin. Idi Amin governou Uganda de 1971 a 1979 e, nesses 8 anos, transformou o país num matadouro. Chegou pelo golpe e começou a matar qualquer um que considerasse ameaça, que na cabeça dele era quase todo mundo. Tinha uma câmara de tortura pessoal na capital. Sobreviventes contavam que ouviam gritos de dentro do prédio enquanto passavam na rua do lado de fora. Estima-se cerca de 100 mil a 500 mil mortos. Expulsou os asiáticos do país, destruindo a economia. Dizia ter o crânio de inimigos na geladeira. Em 1979, a Uganda foi invadida pela Tanzânia e ele fugiu para a Arábia Saudita, onde viveu em luxo até morrer de causas naturais em 2003. Número 6. Kim Il-sung. Kim Il-sung fundou a Coreia do Norte em 1948 e criou algo único na história. Uma ditadura dinástica que dura até hoje, 3 gerações depois. Construiu um culto a si mesmo tão absoluto que seus súditos eram obrigados a chorar na morte dele, e os que não demonstrassem tristeza suficiente eram enviados para campos de trabalho. Esses campos, os Kwan-Lee-Su, existem até hoje. Prisioneiros nascem lá dentro e morrem sem nunca saber o que existe do lado de fora. Kim morreu em 1994, mas o sistema que criou ainda aprisiona 25 milhões de pessoas. Número 5. Pol Pot. Camboja, 1975 a 1979. 4 anos que mataram entre 1,5 e 2 milhões de pessoas, aproximadamente 1/4 de toda a população do país. Pol Pot queria criar o Ano Zero, uma sociedade nova sem nenhuma ligação com o passado. Esvaziou as cidades à força, proibiu dinheiro, escolas e tecnologia. Usar óculos podia te matar. Óculos significava que você era educado e pessoas educadas eram o inimigo. A principal prisão processou 17 mil pessoas. Apenas uma dúzia sobreviveu. As valas comuns, os campos da morte, foram encontradas por todo o Camboja. Crânios ainda são encontrados em áreas rurais até hoje. Pol Pot morreu dormindo em 1998, sem nunca ter sido julgado. Número 4. Adolf Hitler. Você já conhece o nome, mas a escala total ainda é difícil de processar. O Holocausto matou 6 milhões de judeus através de câmaras de gás, valas de fuzilamento, trabalho forçado e inanição deliberada. Mais milhões morreram além disso: ciganos, pessoas com deficiência, opositores políticos. A Segunda Guerra Mundial matou entre 70 e 85 milhões de pessoas, cerca de 3% de toda a população mundial da época, em 6 anos. A máquina do Holocausto foi projetada para ser eficiente: horários de trem otimizados, formulários preenchidos, burocratas aprovando papelada. Milhares de pessoas comuns tomando pequenas decisões que, somadas, resultaram no maior assassinato em massa organizado da história. Hitler morreu pela própria mão num bunker em Berlim em abril de 1945. Número 3. Joseph Stalin. Entre 6 e 20 milhões de pessoas. Essa é a faixa estimada de mortos pelas decisões políticas de Stalin, não por guerras, mas por purgas, campos de trabalho e fomes provocadas. O sistema Gulag mandava pessoas para campos na Sibéria por crimes como contar uma piada sobre Stalin. As purgas dos anos 1930 visaram os próprios aliados dele. A fome ucraniana de 1933 a 1934, o Holodomor, matou entre 3,5 e 7,5 milhões de pessoas, enquanto o governo exportava grãos e bloqueava a saída dos moradores das regiões afetadas.
Stalin morreu em 1953. O círculo íntimo estava tão apavorado que, quando ele desmaiou com um derrame, esperaram horas antes de chamar um médico, porque ninguém queria ser aquele que entrava na sala. Número 2. Mao Tse-tung. Entre 40 e 80 milhões de mortos. É quase impossível de compreender. O grande salto para a frente forçou agricultores a parar de cultivar e fabricar aço em fornalhas de quintal. As colheitas apodreceram nos campos. O resultado foi a pior fome da história humana. Cerca de 45 milhões de mortos em 4 anos. E o governo sabia. Funcionários que relatavam a verdade eram punidos. Comida ainda era exportada para a União Soviética, enquanto dezenas de milhões morriam de fome. Mao morreu em 1976, ainda celebrado. O rosto dele está em todas as notas de dinheiro chineses até hoje. Número 1. Gengis Khan. Esse pode te surpreender, mas o governante mais devastador em proporção da população mundial foi Gengis Khan, nos anos 1200. Suas conquistas mataram entre 40 e 60 milhões de pessoas, o que pode ter representado 10% de toda a população mundial da época, em 6 anos. Sua política era simples. Cidades que se rendiam, o povo vivia. Cidades que resistiam, todo mundo morria. E ele cumpria essa promessa dos dois lados. Regiões inteiras foram despovoadas. A Ásia Central e partes da Pérsia levaram séculos para se recuperar. Gengis Khan nunca foi julgado, nunca foi deposto. Morreu em campanha em 1227, ainda expandindo o maior império terrestre da história. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve. Toda semana a gente cobre os cantos mais sombrios e esquecidos da história.